Olá pessoal, como combinado, então eu vou falar um pouquinho sobre batalha espiritual para vocês, pensando bem nessa abordagem que a gente está vivendo agora da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu tenho percebido... Cachorro aqui incomodando um pouquinho. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm passado por muitas dificuldades. E quando eu abri ali a minha caixinha de perguntas, vieram várias perguntas relacionadas às dificuldades que a gente passa, situações muito espirituais, tá? Porque é isso que a gente está vivendo agora, uma guerra e uma batalha que é espiritual. Lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, a gente tem uma narrativa de São Paulo falando a respeito da armadura do cristão. Vamos pensar que São Paulo é um ex-soldado, tá? Que entende de guerra, que entende de luta, que entende de armadura. E ele faz aqui pra gente essa explicação fantástica, comparando aquilo que é humano com aquilo que é espiritual. E olha o que ele diz pra gente, que a gente precisa se revestir de uma armadura para que a gente possa resistir às ciladas do demônio. Olha que interessante o que ele tá falando, interessantíssimas essas expressões. Gente, quem é que usa uma armadura? Usa uma armadura quem vai se proteger e se defender contra quem? Contra o inimigo que quer lhe fazer mal, né? É exatamente isso. Então, assim, quando um soldado sai pra guerra, ele tá revestido de uma armadura. Vamos pensar lá naquele tempo, essas batalhas épicas que a gente vê, né? Aquelas armaduras inteiras, pra quê? Pra proteger o corpo do soldado. Quando São Paulo fala pra gente sobre isso, ele tá falando que, olha, tem uma guerra evidente. Tem uma guerra acontecendo agora. Você não tá vendo ela. Você não tá vendo aquele que vem contra ti. Não tá vendo qual é a arma que ele tá disparando contra ti, mas ele está aqui e ele está lutando. E ele fala onde que está. E ele fala quem é o inimigo, porque na continuidade ele diz, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Olha só, nós temos de lutar. Mas não é contra homens de carne e sangue. Não é contra o marido, não é contra os filhos, não é contra o chefe, não é contra o colega de trabalho, não é contra a esposa, não é contra genro, nora, sogro, sogra. Não! Não é contra pessoas a nossa luta. É contra quem? Contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Onde? Espalhadas nos ares. Nesse momento agora, que a gente está vivendo aqui ao nosso redor, está acontecendo uma batalha espiritual. Eu gosto de imaginar da seguinte maneira. Imagina a tua vida como aquelas cidades fortificadas que a gente vê nos filmes, sabe? Aquela cidade cercada, aquele território bonito, onde dentro daquela cidade tem água, tem plantações, tem animais, tem tudo de bom e ali se vive uma vida próspera, tá? Dentro daqueles muros daquela cidade se vive uma vida próspera, uma vida feliz, tá bem? Essa é a vida que Deus concedeu pra gente, uma vida próspera e feliz. Jesus fala lá no capítulo 10 do Evangelho de São João que ele veio para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Aí o que acontece? Mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha lá seus perrengues, uma vida próspera e feliz, uma vida abençoada. Dificuldade todo mundo tem, mas uma vida abençoada por Deus. Aí imagina só comigo, bem aquelas imagens de filme, aquela cidade bonita, toda cercada, com tudo de bom lá dentro, e vem um inimigo com o seu exército para quê? Tomar posse daquela cidade. Eu quero essa cidade para mim. Eu quero destruir tudo que tem lá dentro. Eu quero roubar, eu quero matar e eu quero destruir. Mesmo evangelho, mesmo capítulo. O diabo só quer o quê? Disse Jesus. Roubar, matar e destruir. E é exatamente isso que está acontecendo. Essa cidade bonita, essa cidade que nasceu para ser próspera, com riqueza, com bênção, é a nossa vida, a nossa família, o nosso corpo, a nossa mente. Deus nos criou para essa vida abençoada. Esse é o nosso território espiritual, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. O diabo, ele veio para a terra, ele foi precipitado na terra, diz lá em Apocalipse capítulo 12, com muita raiva, com muito ódio, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele veio para a terra fazer o quê? Guerra aos descendentes da mulher. Ele veio fazer guerra contra a gente, para nos levar para o inferno junto com ele. No fim das contas é isso. E fazer da nossa vida nessa terra um tormento, que a gente não acredite em Deus, que a gente pense que Deus nos abandonou, que Deus não está atento às nossas dores, que Deus sequer existe. Ou o diabo também não existe, o pecado também não existe, sabe? E assim ele rouba, ele destrói e ele mata.
da nossa vida, do nosso território espiritual, dessa cidade próspera que tem que ser a nossa vida. É exatamente isso que está acontecendo agora. E o que acontece é que muitas pessoas, e muitas vezes na nossa vida, a gente não sabia. A gente não fazia ideia que existia um inimigo que estava entrando dentro do nosso território espiritual e roubando das nossas coisas. A gente simplesmente via a tristeza entrando e a alegria indo embora, os relacionamentos não dando certo, as falências múltiplas, os adoecimento dos nossos, os desentendimentos familiares, e a gente não entendia que isso era um roubo, um saque. O inimigo entrou, só que ele é um inimigo, invisível, a gente não enxerga ele. E esse inimigo entrou dentro do nosso território espiritual, entrou para dentro da nossa casa, das nossas emoções, das nossas relações, e se instalou ali, vem sugando, vem se alimentando do que é nosso, vem roubando o que é nosso, vem destruindo a nossa fé, destruindo a fé dos nossos, aprisionando os nossos filhos, aprisionando os nossos maridos, esposas, na falta de fé, no pecado, nos vícios. E a gente não sabia, a gente ficou lutando contra as pessoas um tempão pensando que o problema era com elas, quando na verdade não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar. E agora a gente aprende o quê? Que existe esse inimigo que é espiritual, essas forças espirituais do mal espalhadas nos ares, esse inimigo que se posicionou contra nós e entrou no nosso território. E agora a gente acorda e se dá conta que ele já está dentro do nosso território. E é nesse momento que a gente clama São Miguel Arcanjo. É nesse momento que a gente chama quem? O chefe dos exércitos celestes, para entrar no nosso território com a gente e nos ajudar. Nos ajudar a entrar na guerra, na luta, porque sozinhos a gente não consegue. Deus nunca quis que a gente lutasse sozinho. A verdade é essa. O céu se coloca à nossa disposição em nosso socorro. E é o que está acontecendo agora. São Miguel, os seus anjos, a Virgem Maria. E, gente, a gente tem tanta arma maravilhosa à nossa disposição para a gente lutar. Então, agora o momento é, me acordei. Existe um inimigo que quer destruir com o território, todo o meu território, quer destruir com a minha vida, com o território espiritual que me foi concedido. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou lutar e eu vou retomar para Cristo Jesus. Eu vou retomar para Deus. Eu não vou mais viver essa vida de migalhas. Quantos de nós que o inimigo entrou no nosso território, entrou na nossa vida e levou de tudo e a gente ficou só com o quê? Com migalhas. Migalhas de atenção nos relacionamentos, migalhas de alegria, migalhas de satisfação. Muitos com as finanças destruídas, recebendo só migalhas, vivendo na indignidade de uma vida nada, que não tem dignidade para pagar as contas, gente, nada próspera. Por quê? Porque o inimigo tá ali, roubando, matando, destruindo, roubando, matando, destruindo, roubando, matando, destruindo. E nesse momento, você tem que se dar conta de uma coisa, você não tá mais lutando contra ninguém, contra pessoa nenhuma, você tem que lutar contra Satanás. Esse é seu alvo. As pessoas estão aí para serem amadas. Para serem amadas. A sua família tá aí para você amar ela. Sua família tá aí para você sustentar e suportar ela na oração. É contra o diabo que é a tua guerra. É contra os espíritos malignos que é a tua guerra. Então, diante desse quadro de guerra e de batalha espiritual, a gente tem que começar a compreender que coisas que às vezes a gente não entendia vão acontecer. Então, as coisas às vezes podem piorar quando a gente começa a rezar? Podem piorar. Pode ser que os relacionamentos fiquem piores? Pode. Pode ser que eu sinta um pouco mais de medo? Pode. Pode ser que comece a acontecer confusão dentro da minha casa? Pode. Pode ser que quebre alguma coisa dentro da minha casa? Pode. Pode ser tudo isso? Pode. Sabe por quê? O diabo não quer ir embora, ele vai oferecer o quê? Resistência. Você já viu alguém que está dentro do território, se achando dono daquele território, ir embora de graça? Ir embora de boa? Quem sabe você está uma vida toda com o diabo lá instalado dentro do seu território. Você acha que ele vai sair de boa? Não vai. O que ele vai fazer? Ele vai resistir, ele vai lutar. A graça para nós é que nós temos o céu em nosso favor. E que por mais que Satanás esperneie, lute, nos ataque, crie situações agora que você começou a rezar. Sabe aquela expressão, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece? Ela se aplica exatamente aqui. Porque a gente começa a rezar, a gente começa a lutar e as coisas começam a acontecer. A gente pensa assim, mas eu tô rezando. Vou parar de rezar? Daí o que acontece? Ele conseguiu o objetivo dele, que é te tirar da batalha espiritual. Então você não pode, você tem que resistir. É por isso que
Depois você vai ler Efésios 6:10 e seguintes, lê a armadura do cristão, você vai ver aqui todo o segredo de um posicionamento nas atitudes. Eu posso gravar depois um vídeo sobre isso. Mas é importante que a gente compreenda isso. Que pode ser que piore agora. Mas por quê? Porque uma luta está acontecendo. Está acontecendo uma luta, está acontecendo uma batalha e Cristo Jesus é mais que vencedor. O diabo e Deus, eles não são equivalentes. Eles não são forças opostas iguais. Nunca. Deus é Deus Pai Criador, onipotente. O diabo é só uma criatura. Nunca dá para comparar, jamais, jamais. Mas ele é uma criatura astuciosa, com poder ainda mais forte do que a gente, mais esperto do que a gente. E é por isso que a gente precisa depender de Deus. Sozinho a gente não luta guerra nenhuma espiritual. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente precisa do céu em nosso favor. Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Esse é só uma introdução para a gente conversar um pouco sobre batalha espiritual. Vou gravar mais agora, mais alguns vídeos numa sequência, falando um pouquinho mais sobre o nosso posicionamento, falando um pouquinho sobre quais orações a gente pode fazer para resistir, mas o mais importante é que a gente compreenda que o que a gente está vivendo agora não é uma luta contra pessoas, mas é uma luta espiritual e que Deus é em nosso favor e que o chefe dos exércitos celestes, São Miguel Arcanjo, está lutando com o exército celeste em favor do nosso território espiritual, tá bem? Deus abençoe.